Nesta aula vamos estudar acerca de algumas equações de estado gases. É necessário estudar essas equações porque estamos estudando fluidos e um gás são os fluidos, certo? E quando é que eu vou utilizar essas equações desses estados? Quando um fluido não for incompressível, certo? Que no caso são os gases, e ao mesmo tempo quando esse fluido sofrer alguma influência da mudança de temperatura ou, certo, no escoamento. Então vamos lá. As equações de estado, vou começar aqui pela equação de estado. Ela tem três grandezas que estão em função uma das outras, certo? Ou seja, eu posso escrever que quais são as três grandezas? São a massa específica, a pressão, a temperatura. Todas estão em função uma das outras. Tendo essa informação, eu posso extrair daí que as minhas equações têm que ter essas três grandezas: massa específica, pressão e temperatura. Logo, a equação dos gases, como sabemos aí da química, vai ser massa específica é igual a pressão dividido pelo R, que é a constante, vezes a temperatura. Lembrando que eu botei aqui em evidência a massa específica, mas caso os exemplos peçam a pressão, ou R ou T, é só você isolar matematicamente, certo? Bom, aqui eu tenho massa específica, aqui eu tenho um R que é a constante, uma constante. Eu tenho aqui T da temperatura, que tem que estar em Kelvin, não pode estar em Celsius quando for calcular. Esse P aqui é pressão. Lembrando que essa pressão aqui, nós não vimos alguns tipos de pressões, pois vamos estudar posteriormente nas próximas aulas. Mas adiantando, é necessário saber que essa pressão aqui é uma pressão absoluta. E a pressão absoluta é a soma de duas pressões, a pressão relativa mais a pressão atmosférica. Se a questão fornecer um problema aí, já fornecendo pressão absoluta, é só substituir direto. Mas se ela fornecer uma pressão manométrica ou pressão relativa ou pressão de um manômetro, você tem que somar com a pressão atmosférica, senão seu resultado vai dar errado. Sabendo dessa informação, existe também a equação da mudança de estado, que podemos escrever como pressão em 1 dividido por pressão em 2, que multiplica aí a massa específica de 2 dividido pela massa específica de 1, que é igual a temperatura em 1 dividido pela temperatura em 2. Essa equação aqui é quando ocorre aí qualquer mudança em qualquer dos elementos aqui no escoamento. Sabendo disso e prosseguindo, existem alguns casos especiais, certo, que podem ocorrer no estudo dos gases. Quais são esses casos especiais? Certas vezes não tem variação na temperatura, não tem variação na pressão, e com isso podemos simplificar a nossa equação aqui. Começando pelo modo isotérmico. Quando é que eu tenho aí uma equação que eu posso utilizar essa equação isotérmica? Quando não ocorrer variação na temperatura. Ou seja, se não tem variação na temperatura, olhando para essa equação aqui, se não tem variação na temperatura, esse termo aqui, T1 sobre T2, vai ser o quê? Constante. Então, se esse termo é constante, eu posso isolar, certo, a minha equação e achar uma nova igualdade aqui, colocando no lugar T1 sobre T2 o termo constante. Se eu isolar, fica o seguinte: pressão em 1 dividido pela massa específica, que é igual a pressão em 2 dividido por a massa específica de 2, que tudo isso vai ser igual a quê? A uma constante. Se você perceber aqui, certo? Eu peguei esse termo aqui, estava dividindo para ser para o outro lado, e esse termo também estava dividindo para ser para o outro lado. Então, me sobrou essa equação aqui. Ou seja, no caso
que não tem variação de temperatura, eu utilizo essa equação. Da mesma forma, para o modo isobárico, quando é que eu vou utilizar a equação no modo isobárico? Quando não tem variação de pressão. Se não tem variação de pressão, esse termo aqui irá ser o quê? Esse termo aqui irá ser constante. Se esse termo for constante, me sobra o quê? Massa específica 2 sobre massa específica 1, que é igual a temperatura 1 sobre temperatura 2. Então, se esse termo é constante, desconsiderando ele, e sobrou isso, então eu posso fazer uma multiplicação aqui. Esse termo vezes esse termo vezes esse. E eu tenho aqui uma nova equação simplificada, que é massa específica 1 vezes temperatura 1, que é igual a massa específica 2 vezes temperatura 2. Isso aqui vai ser igual a constante. Vai ser constante. Temos também um modo aí, uma equação para um estado especial isocórico, ou também chamado de isométrico. Nessa situação, o que não vai ocorrer variação? Qual vai ser a natureza que não tem variação? Nesse caso, o que não tem variação é o volume. Isocórico ou isométrico, não ocorre variação no volume. Se não ocorre variação no volume, a nossa massa específica aqui vai ser o quê? Vai ser constante, certo? Vai ser constante. Por isso, a massa específica depende do volume. Sabemos, só relembrando aqui, que massa específica é massa sobre volume. Se é volume constante, esse termo agora, no modo isocórico ou isométrico, se é constante. Se esse modo é constante, sobrou pressão em 1 sobre pressão em 2, temperatura em 1 sobre temperatura em 2. Vamos colocar a temperatura para o outro lado, só para ter uma relação aí. Se eu colocar T1 para cá e P2 para cá, eu tenho o seguinte, que pressão em 1 sobre temperatura em 1 é igual a pressão em 2 sobre temperatura em 2. Isso aqui também vai ser igual, vai ser constante. E por fim, o modo adiabático. Neste modo adiabático, ele está se referindo ao seguinte, que não tem troca de calor. Se não tem troca de calor aí, qual o termo que vai ser constante? Vai ser esse termo aqui, certo? Então, se esse termo é constante, me sobrou o que? Pressão e massa específica. Isolando aqui, eu tenho que pressão em 1 sobre massa específica de 1 é igual a pressão em 2 sobre massa específica aí de 2, todas as massas elevado a K, onde se K é a constante adiabática. E para finalizar aqui, fazer um resumo, equação dos gases, utiliza essas equações aqui quando o gás não é incompressível e ele ao mesmo tempo sofre aí variação, influência da temperatura. Eu tenho a minha equação aqui que relaciona três grandezas. Tenho minha equação geral, onde é aqui a pressão atmosférica mais a pressão relativa, tenho a pressão absoluta. Tem aqui a equação de mudança de estado, que relaciona as três grandezas em dois pontos. Tem um caso especial aqui quando a temperatura é constante, isotérmico. Tem um caso especial quando a pressão é constante, isobárico. Tem um caso especial quando o volume é constante, isocórico ou isométrico. E tem um aí quando não tem troca de calor, o modo adiabático.